quando o assunto é ganhar massa magra, será que ainda assim estamos falando de emagrecimento comportamental? Eu sei que muitas pessoas pensam que quando a gente vai utilizar as técnicas de emagrecimento comportamental, elas servem apenas para lidar com a compulsão alimentar, servem apenas para lidar com a dificuldade em relação à disciplina, com as pessoas que estão muito acima do peso. Mas nessa aula de hoje, eu quero te mostrar que o trabalho com emagrecimento comportamental, ele também ajuda as pessoas que querem ganhar massa magra. Por quê? Porque a gente sempre trabalha olhando para 3 pilares: corpo, mente e energia. E a gente também trabalha com 3 princípios de alinhamento, que eu chamo que é o alinhamento do PSA. Alinhar pensamentos, sentimentos e ações. Então, no nosso encontro aqui de hoje, deixa eu já colocar o tema do nosso encontro aqui. Esse tema aqui vai ser muito legal, principalmente para personal trainer, para nutricionista, que eu sei que trabalha com essa parte aí de ganhar massa magra, mas para você também, né, que é terapeuta ou que quer começar a trabalhar com emagrecimento comportamental, esse tema aqui vai ser muito importante, porque é bem provável que você, ao longo dessa nossa aula aqui, comece a refletir sobre alguns pontos que você nunca tinha parado para pensar antes, né? Quando a gente fala desse ganho de massa magra, muitas pessoas só olham para os aspectos fisiológicos, que são aspectos que sim, devem ser considerados, né? Quando um aluno, por exemplo, procura um personal trainer para ganhar massa magra, ele vai pensar em quê? Melhorar a alimentação, melhorar o sono, melhorar a hidratação e, claro, fazer o treino. Tudo isso é extremamente importante, porque não é mágica, né, gente? A pessoa tem que ir pra academia, tem que se alimentar bem. Só que eu quero estar trazendo uma reflexão aqui pra vocês. Primeiro, vocês que trabalham com emagrecimento, e quando eu falo trabalhar com emagrecimento, se a gente olhar ao pé da letra, né, o ganho de massa magra, ele também proporciona o emagrecimento. Por quê? Porque quando a pessoa ganha massa magra, em alguns casos ela reduz esse percentual de gordura, né? E aí, isso também é um processo de emagrecimento. Cada pessoa vai ter o seu processo de emagrecimento. Cada cliente, cada paciente que você aí for atender, vai ter um objetivo diferente. Mas quando você tem esse olhar mais profundo de entender como aquela pessoa funciona, de entender as questões relacionadas às emoções, à mente, né? Principalmente aqui nesse caso de ganho de massa magra, a gente vai estar falando muito sobre crença, tá? Crenças inconscientes que a pessoa nem percebe, não tem nem noção, mas que dificulta o ganho de massa magra. Lembrando que a gente vai trabalhar, né, isso aqui de forma extremamente profunda na imersão Expert de Emagrecimento Comportamental, se você ainda não garantiu a sua inscrição. Inclusive, no dia que eu faço essa live aqui, né, pra você que esteja assistindo depois esse conteúdo em algum lugar, mas no dia que eu faço essa live é a virada do lote. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, já digita Expert aqui nos comentários dessa live, já olha os links aqui embaixo desse vídeo. Pra quê? Pra que você corra e faça a sua inscrição no valor atual, que essa imersão, assim, ó, está imperdível. E essa edição aqui em especial que eu tô falando vai acontecer no dia 25 e 26 de outubro de 2025, né? Inclusive, é a última edição desse ano, tá? A gente fez várias edições esse ano. Mas vamos voltar aqui pro nosso conteúdo, que eu tenho muito, muito, muito o que falar com você. Deixa eu dar um golinho aqui no meu café. Pra quem não sabe... Pra quem não sabe, eu sou personal de formação, né? Tanto personal como nutri. Sou personal. Me formei em educação física, né? Vim pra essa área da educação física porque eu queria ser fisiculturista. Cheguei a ser muito musculosa, né? Então, sim, já trabalhei muito com essa parte de treinamento, com essa parte de exercício físico, com a questão da alimentação, né? Tanto voltado ali pra parte realmente esportiva. Sou pós-graduada em nutrição esportiva, tá? Pra quem não sabe. Quando eu falo assim, as pós-graduações convencionais que eu fiz, né? Fora as outras relacionadas a formações e treinamentos e pós-relacionada à parte de comportamento, eu tenho 3 formações, né? 3 pós-graduações mais convencionais, que é nutrição esportiva, fisiologia do exercício aplicada a doenças crônicas e bioquímica do exercício. Por que eu tô trazendo isso aqui pra vocês, né? Pra você entender que sim, quando eu venho falar da emoção, quando eu venho falar do comportamento, eu não tô trazendo uma teoria holística, mística, que eu tirei do nada, né? Eu já passei por essa fase de trabalhar ali só com foco na fisiologia, só com foco na bioquímica
E, gente, presta muita atenção nisso, pelo amor de Deus. São quesitos importantes, principalmente quando a gente tá falando do ganho de massa magra. Né? Quando a gente tá pensando em pessoas, existem 2 tipos de perfis, já vou falar pra vocês, né? Dentro do emagrecimento comportamental, a gente olha muito para os perfis de emagrecimento comportamental. Existem 2 perfis que vai ter mais dificuldade em ganhar massa magra e um terceiro perfil que vai ficar meio dividido, tá? Que minha garganta tá coçando um pouquinho, eu esqueci minha água. Mas vamos lá. Já vou falar sobre esses perfis pra vocês. Então, tô falando aqui minhas formações pra vocês entenderem que sim, né? Eu não tô vindo aqui na internet falar nada pra vocês. Então, quando eu convido, né? Principalmente, digita aqui pra mim quem já é personal, quem já é nutri, quem trabalha com essa parte de hipertrofia também. Gente, é importante, né? Eu sempre falei, são 3 pilares: corpo, mente e energia. O grande problema é que os profissionais só olham para o corpo. O que é que está por trás das dificuldades? O que é que está por trás dos desafios? Esse corpo, ele é um molde. O corpo, ele vai moldar o que está dentro. E o que é que está dentro? A mente, as emoções, né? Quando eu falei ontem, para quem estava na aula de ontem, sobre ansiedade, né? Os nossos neurotransmissores, os nossos hormônios vão moldar, sim, o nosso comportamento. Agora, quando a gente tá falando de massa magra, será que existe algum fator emocional que dificulta o ganho de massa magra? Nossa senhora, ó, vocês vão... Tô fazendo muito mistério, né? Vamos começar? Vamos começar a falar? Vamos lá, o que é que acontece? Quando a gente tá falando do ponto de vista fisiológico, para acontecer a hipertrofia, né, é necessário o quê? O treino, que vai gerar um estímulo na fibra muscular. E durante o processo de recuperação, presta muita atenção nisso, tá? Durante o processo de recuperação, vai existir toda uma cascata... Gente, é tão engraçado. Nossa, eu preciso falar isso. Eu vou até mostrar pra vocês a imagem aqui. Segura aí. Segura aí, só pra vocês entenderem o que é que tá passando aqui na minha cabeça, tá? Até porque acho que eu nunca tinha dado uma aula tão profunda assim sobre essa dificuldade de ganhar massa magra. Eu falo isso na formação, mas eu nunca tinha feito live sobre isso. Deixa eu mostrar pra vocês como é minha cabeça pensando em bioquímica. E aí eu tô falando pra vocês, eu tô tendo que digerir o que tá, as imagens que estão passando aqui. Quando eu era da faculdade de nutrição, eu era monitora de bioquímica, né? Eu tô falando aqui, tô procurando uma imagem só pra vocês entenderem aqui enquanto eu tô falando. Eu era monitora de bioquímica. Então, eu vi as reações químicas acontecendo, né? E agora, na minha cabeça, o que está passando aqui na minha cabeça é o mecanismo de ativação da mTOR. Quem lembra disso? Quem já estudou isso? A ativação da mTOR pro processo de hipertrofia, que tinha todo cuidado com treino concorrente, porque uma via, né, de treino, ele pode bloquear a outra via, que vai dificultar o... Sim, né? Existe... Cadê, criatura? Acha que... Aqui, achei. Existe todo um processo bioquímico acontecendo no nosso corpo, né? Isso aqui era quando eu dava aula de bioquímica, né? Pra quem não sabe, eu era monitora de bioquímica. Quando eu dava aula de bioquímica, entendia todas as reações químicas e metabólicas acontecendo ali no corpo, quando tem excesso de gordura, quando tem excesso de carboidrato, para qual via ia. Mas quando a gente fala de emoção, o que é que acontece na questão emocional? Emoção também é hormônio. As emoções e os medos inconscientes que estão lá na nossa mente, ativada por crenças que começaram lá no útero da mãe, elas também vão interferir em toda a cascata bioquímica e fisiológica. Vai interferir quando o ambiente, né? Eu falei isso ontem, o ambiente externo, nós temos que olhar para o ambiente externo. O que é o nosso ambiente externo? É o que está acontecendo ao nosso redor. O ambiente externo, ele traz estímulos que são associados com determinadas emoções, com determinados comportamentos. E o ambiente interno, que é as nossas crenças, que está na nossa mente, no domínio não local, que é processada pelo cérebro, a nossa bioquímica, o que a gente come, o nosso intestino. Então, assim, o ser humano, ele é um ser complexo, né? Que a gente precisa olhar para tudo isso. E o interessante, né, justamente porque, Lari, você criou o emagrecimento comportamental. Porque eu sabia de tudo isso, já tinha feito todas as pós-graduações, já estava fazendo faculdade de nutrição, estava indo para educação física e ainda assim eu não tinha
determinado controle sobre alguns comportamentos, por mais que eu fosse disciplinada para treinar, né? Ainda tinha um mecanismo ali de compulsão, ainda tinha várias outras situações, né? Que pode acontecer, inclusive recaída, gente. Isso tudo a gente vai conversar na imersão. Então, o que é que tá por trás dessa dificuldade de ganhar massa magra? Existe... Primeiro, vamos pensar numa pessoa que vocês conseguem entender melhor o exemplo, né? Imagina que chega uma pessoa na academia. Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Chega uma pessoa na academia querendo ganhar massa magra. Já existe um fator que ninguém para pensar nessa pessoa. Ela já passou pela barreira mais difícil, que é o ir lá e ganhar massa magra. Ela já passou pela maior barreira, que é o de se matricular na academia. Aí tem aquela que se matricula e vai, e tem aquela que se matricula e não vai. Né? Mas agora pensa, tem mais pessoas na academia, treinando, indo lá, treinando até a falha, fazendo o seu exercício, ou menos? Então essas pessoas, claro que cada pessoa que vai pra academia tem o seu porquê foi pra academia. Tem a sua motivação, e quando a gente olha pros perfis de emagrecimento, a gente vai conseguir entender, inclusive, qual é a motivação que a pessoa tem ali. Mas eu tô falando daquela pessoa que foi por livre e espontânea vontade, não é porque o médico mandou, não é por nada. Percebe que já tem uma questão ali inconsciente, que por algum motivo algo aconteceu, seja de forma consciente ou não, que já desencadeou o ir para academia. Quando a gente fala de pessoas com dificuldade de ganhar massa magra, a primeira barreira que a gente já está falando enquanto personalidade daquela pessoa é ela gostar de ir para academia. E aí tem dois perfis que, por motivos diferentes, eles nem gostam de ir para academia. Eles já vão ter... Percebe? Consegue entender essa nuance? Eles já vão ter dificuldade de ganhar massa magra porque eles não vão. E eles não vão por quê? Por causa da forma como o inconsciente deles funcionam. O primeiro ponto é esse. Então a gente vai começar falando... Presta atenção bem aqui. A gente vai começar falando sobre esses dois casos, que é o da pessoa que não quer nem ir para academia. Aí depois a gente vai falar sobre o que vai pra academia e ainda assim tem dificuldade de ganhar massa magra, o que é que pode estar acontecendo. Combinado? Tá fazendo sentido pra vocês? Deixa eu trazer primeiro essa reflexão, essa introdução aqui pra vocês já começarem a pensar, caramba, realmente. Quando a gente fala de ir para a academia, eu estou falando de um processo de autorresponsabilidade, eu estou falando de um processo de cuidar da saúde, eu estou falando de um processo, inclusive, vocês vão anotar isso aí. Massa magra igual a vida. Massa magra igual a vida. Quanto mais massa magra eu tenho, aqui eu não tô falando de ninguém ficar feito Graciano, não, tá? Dentro de um padrão de saúde, eu não vou nem falar quanto mais, né? Porque quando eu falo assim, quanto mais massa magra eu tenho, aí fica parecendo indo ali pro modelo do fisiculturismo. Não é isso, tá? Eu vou falar assim, quando eu tenho uma quantidade saudável de massa magra, ok? Vou refazer minha fala. Ter uma quantidade saudável de massa magra é igual a vida. Por quê? O que é que sustenta o nosso corpo para ir lá e fazer algo? O que é que dá sustentação até para a pessoa ter uma postura? Porque pensa assim, ó, uma pessoa deprimida, uma pessoa com medo de ser vista, uma pessoa que quer ficar na dela, o que é que ela faz? Ela faz isso aqui, ó. Como é que tá a musculatura dessa pessoa? Enfraquecida. Inclusive, tem um teste, o teste cinesiológico, só para vocês terem noção do quanto de informação importante existe no nosso músculo. Primeiro, o músculo tem memória. Músculo tem memória. Quando a gente fala assim, tem um livro que eu amo, que se chama O Corpo Guarda Marcas. Onde é que tá registrado as marcas? No músculo. Onde é que passou toda a corrente sanguínea com informações, com toda a bioquímica de uma determinada emoção? No músculo. Quando a gente fala do mecanismo de luta ou fuga, o que é que para realmente? É o músculo. O músculo, ele é vida. E não é só ter músculo, é ter um músculo funcional. Às vezes a pessoa, ela tem, como é que se diz? Ela tem até uma quantidade ali de musculatura, mas ela tá sedentária, aquele músculo não tá tão funcional. E às vezes você vai ver uma pessoa que não tem tanta massa magra, tá? Ela não tem
uma quantidade absurda de massa magra, mas ela se exercita, ela se movimenta, então aquele músculo é funcional. Como assim é funcional, Lari? Ele funciona. Ele faz com que todas as reações químicas e metabólicas que acontecem na musculatura, elas possam funcionar. Por que eu quis abrir esse assunto? Já eu chego nos 2 perfis, tá? Do porquê eles nem querem ir pra academia. Quando a gente fala do teste cinesiológico, é um teste que ele é muito legal até pra gente detectar crença. Depois dei um Google aqui, eu não vou ensinar como é que faz esse teste, tá? Mas dei um Google, que é muito fácil vocês encontrarem até no YouTube. Teste cinesiológico, né? Com C. E aí vocês vão ver que tem o teste do braço, que só dá pra fazer presencial. Tem um teste aqui do dedo, alguém já viu esse teste? Aqui do dedo, tem um outro, se eu não me engano, é assim. E tem um teste que o seu corpo, ele pendula. Pra quê? Porque quando, né, dentro desse teste, que foi descoberto, esqueci lá o nomezinho do cara. Dentro desse teste foi visto o quê? Que quando... Ó, gente, pega essa informação. Isso aqui vocês vão entrar no outro nível de treino. Vocês vão ajudar muitos clientes de vocês, tá? Já saindo dessa aula daqui. E você também que faz exercício já vai ter uma visão diferente. Esse teste, ele mostrou o seguinte. Quando você bota o braço assim... Claro que existe todo um processo de calibração da pessoa, tá? Não vai fazer do nada. Então a pessoa tem que estar bem hidratada e tal. Tem toda uma calibragem para o músculo entender. A pessoa colocou o braço. E a pessoa vai testando pelo nome. A pessoa fala assim... meu nome é Maria. Aí vem alguém e tenta abaixar o meu braço. E eu vou ficar com o meu braço fazendo força. E eu vou falar, meu nome é Maria. Quando eu falar o meu nome é Maria, o meu braço ele vai perder a força. Por quê? Porque tem todo um mecanismo de comunicação da minha musculatura, do meu corpo, com a minha mente, com o meu cérebro, que vai entender que eu estou falando uma verdade, que meu nome não é Maria. Então é como se todas as vezes, presta atenção, todas as vezes que a gente vive uma mentira, que a gente tem algo ali que a gente não acredita, a musculatura enfraquece. A musculatura fica mais fraca. Dentro desse mesmo teste, quando você fala o seu nome, meu nome é Larissa, meu nome é Ana Larissa, você vai ver que a musculatura ela fica mais firme, ela fica mais dura, fica mais fortalecida ali. E isso a gente pode utilizar para testar crença. Por exemplo, teste cinesiológico. Alguém digita aqui para mim no chat, por favor, tá? Teste cinesiológico. Quando a gente vai testar uma crença, por exemplo, você quer testar uma crença de eu me amo de verdade. Será que eu me amo de verdade mesmo? Ou é só historinha? Será que eu me amo mesmo? Aí você põe o braço, faz o teste, faz eu me amo. Se o braço cair, tem alguma coisa ali que a pessoa realmente não se ama 100%. Ou então você fala assim, eu sou próspera. Se o braço baixar, a pessoa tem crença de escassez, tá? Abrindo esse parênteses pro teste cinesiológico, porque eu quis trazer esse assunto aqui pra vocês entenderem o quanto que o que a gente comunica na nossa mente, o que a gente fala, as programações que a gente fala, né? O que a gente tá falando ali pra gente, que a gente tá falando pro nosso corpo, o corpo ele responde. O corpo ele responde. Então, tem 2 perfis que tem 2 medos que ele, né, como faz esse teste. Eu falei, vocês vão dar um Google, tá? Pesquisa no YouTube, porque tem todo um protocolo, não dá pra ensinar aqui não. No YouTube tem. Tem várias formas de fazer. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui é prestar atenção nessa linha de raciocínio. Quando a pessoa vai te procurar, aí já tem a pessoa que nem vai te procurar, né? Que são essas 2 primeiras pessoas que eu tô falando, que nem vai te procurar, nem vai chegar aí pra academia, porque ela já tem esse medo de ganhar massa magra. Ela já tem esse medo, ela não vai chegar nem aí pra academia. Primeiro, por quê? Porque toda a energia dela, quando eu falo de energia, existem vários tipos de energia. Eu não acredito em energia, então fica no escuro a hora toda. Porque quando você liga o interruptor da tua casa, a energia, ela acende. Isso é energia, né? Então existem vários tipos de energia. Tem a energia do som, tem a energia da luz, tem a energia das nossas emoções, tem a nossa energia física, tá? Essa energia que passa no nosso corpo também, que em várias culturas são chamadas de forma diferente, chamada de Ki, chamada de Prana, energia orgástica, dependendo de onde a gente vai estudar. Mas é uma energia que passa ali pelo nosso corpo. E essa energia, ela é calibrada e ela tá muito alinhada com as nossas emoções, a nível corpo, através da nossa respiração, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Por quê? Porque é como se a comunicação entre a mente... Eu não vou nem entrar aqui, tá? Pra quem
gosta de estudar sobre isso. Sim, existe uma conexão entre corpos mais elevados, o eu superior, toda essa parte de espiritualidade, que também a gente olha pra isso, mas não vou entrar nesse assunto, e também nem assunto de religião, tá? É aquela questão de espiritualidade quando a pessoa eleva ainda mais. Mas quando a gente tá falando de corpos mais sutis, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, quer dizer, o corpo físico é um corpo mais denso, né? Mas quando a gente tá falando de corpos mais sutis, que é o corpo mental e o corpo emocional, a comunicação, como é que se comunica? Como é que o meu corpo se comunica com a minha mente, com as minhas emoções, que o meu corpo sente, que o meu corpo percebe tudo isso? Nossos receptores, nossos sentidos, que vai percebendo o ambiente para que a gente vá se regulando por dentro, e a nossa respiração. E a nossa respiração, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo que vai acontecer de uma vez só, porque não acontece de forma isolada, né, gente? O corpo, ele é tipo assim, 1 segundo que passa, 2 segundos, acontece um monte de coisa dentro aqui do nosso corpo. E tudo acontece, né, como se fosse uma orquestra, né? Tudo acontecendo ali ao mesmo tempo. E a nossa respiração, ela calibra o quê? A nossa frequência cardíaca. Isso aqui já é um outro assunto que a gente vai falar mais na imersão, que é sobre o nosso campo eletromagnético. E aí, realmente, essa energia que passa pelo nosso corpo, ela se expande além do nosso corpo, alinhada, né, com o nosso cérebro. Entendido isso, a pessoa que não chega nem aí pra academia, ela já tem, de forma inconsciente, uma dificuldade de ir para a vida. Ou porque é uma pessoa muito mental, a forma que essa pessoa vive, de uma forma geral, que ela aprendeu a ser. Como assim, Lara, ela aprendeu a ser? Coisas na infância aconteceram que marcaram o cérebro dela, que criaram crenças, que criaram feridas emocionais, que tudo isso somado gerou um padrão de comportamento. Esse padrão de comportamento fez com que, para sobreviver nesse mundo, sem estar batendo nas suas feridas emocionais, essa pessoa precisasse ser uma pessoa mais mental. Conhecem pessoas assim? Normalmente são aquelas pessoas bem magrinha, com cara de nerd, sabe? Bem aquele estereótipo ali do nerd. Ela nem vai pensar em ir pra academia. Por que ela não vai nem pensar em ir pra academia? Porque ela acha que ela nem precisa. Ela acha que ela não precisa. Porque ela não tá acima do peso, e pra maioria das pessoas ir pra academia, né, é porque eu quero estética ou porque eu quero ficar acima do peso. Só que essa pessoa, a mente dela, a energia dela, né, eu expliquei isso, fiz todo esse caminho pra explicar a questão da energia pra vocês, a energia dela fica concentrada aqui, ó. Fica concentrada aqui. E, gente, vocês já passaram um dia pensando muito? Gasta caloria pra caramba. Pensar o cérebro, né? Tanto é que pra gente ter um cérebro saudável, a gente precisa nutrir esse cérebro de forma saudável. O cérebro, principalmente o racional, e essas pessoas são pessoas mais racionais, gastam uma energia, gasta mesmo essa energia, entendeu? Então, essas pessoas que nem chegam aí pra academia e vão ter essa dificuldade de ganhar massa magra porque elas não vão, elas já têm um padrão de comportamento mental. Elas vivem muito dentro da cabeça delas, tá? Uma outra coisa que vai fazer com que essas pessoas tenham dificuldade para academia. A gente chama esse perfil dentro do emagrecimento comportamental do perfil do falso magro, né? Então, é porque são pessoas muito mentais, são pessoas que têm o medo de serem rejeitadas. E dentro da nossa linguagem, tá? Rejeição para outras linguagens, para outras abordagens, pode ser outras coisas. Mas dentro da nossa abordagem de emagrecimento comportamental, a gente vai entender rejeição como o medo de chegar perto, o medo de ser grande, o medo de ser visto. Então, pensa assim. Essa pessoa é muito mental. Onde é que ela tem energia para construir massa magra? Não tem. É uma pessoa que, se ela for falso magro lá em cima, ela não vai nem ter fome. Porque ela vive na cabeça dela. Ela vive aqui, ela se desconecta das emoções. Ela é desconectada desse corpo. Ela vive na cabeça dela. Então, ela nem tem essa energia mental para ir pro treino, porque ela tá gastando toda a energia mental dela em alguma outra coisa. Então ela realmente vai estar cansada quando ela vai pra academia. Ela já naturalmente tem pouca massa magra, então vai entrar naquela procrastinação de ai, treinar gera dor, é difícil e tal. Eu malho e não cresço. Ela vai ter dificuldade com a alimentação, porque normalmente são as pessoas que comem pouco. Nossa, Lara, e aquela pessoa que come muito não engorda. Aí a gente tá falando de um outro perfil. Mas o falso magro, normalmente, ele come pouco. Ou ele acha que come muito.
Porque ele só come besteira, porque ele não engorda. Mas se olhar para os exames estão péssimos. Por quê? Porque ele tem pouca massa magra. E a massa magra que ele tem nem sempre é uma massa magra funcional. Então, a causa raiz dessa primeira pessoa que nem chega a ir pra academia, nem gosta de ir pra academia, é porque ela tem medo de ser rejeitada. E se ela for pra academia inconscientemente, tá? E começar a ganhar massa magra, vai ficar forte, vai tirar essa energia da mente, que ela aprendeu a sobreviver através da energia mental, e essa energia vai vir pro corpo. Como assim, Lara, a energia vai vir pro corpo? Duas formas de a gente analisar a energia no corpo. Gordura e massa magra. Gordura é energia disfuncional. Energia parada, energia estagnada. Massa magra é energia ativa. Por isso que eu falei, massa magra igual a vida. Então, essa pessoa que tem o medo da rejeição, ela inconscientemente vai ter dificuldade até de ir pra academia. Mas pode chegar que aconteça alguma coisa e ela decide ir pra academia. Ou se ela tem a combinação com perfil estético. Aí vai entrar um conflito de uma parte minha quer ir, quer ganhar massa magra, mas a outra parte minha não quer. E aí, se esse conflito não é resolvido do ponto de vista de crença, como assim a crença que o falso magro precisa desenvolver? Eu posso existir, e eu posso existir como eu sou. Eu posso ir pra vida e eu me aceito, mesmo que as pessoas não me aceitem, eu me ache estranho. E o estético precisa desenvolver crenças que ele mesmo se valida. Porque o estético tem um problema de validação absurdo. Eu sei disso que eu sou estética até hoje, gente. Nossa, Lara, mas você não é toda evoluída e tal. Não, mamãe, eu tô em processo de evolução também. Eu sou mais evoluída do que eu era antes. Mas se eu tiver no piloto automático, eu vou me comparar. Eu vou ter dificuldade com validação, né? Isso acontece muito com o perfil estético. Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai estudando, que a gente vai elevando o nosso nível de consciência, por isso que tanto na imersão como para quem já se inscreveu, já tem várias técnicas profissional. A gente faz muito isso aqui de trabalhar, ensinar tudo que vocês vão fazer com os clientes, mas também de trabalhar vocês, né? Eu sempre falo que o autoconhecimento, ele é pra sempre, porque no dia que a gente tiver 100% bem resolvido, Papai do Céu chama a gente pra dar um rolê no céu. Então, quando a gente vai tendo consciência de tudo isso que eu tô falando pra vocês, a gente vai conseguindo, peraí, opa, ó, vamos sair dessa vitimização, vamos olhar pra isso, caramba, eu tô me... A pessoa não percebe. Caramba, eu tô me comparando, então peraí, parou com essa palhaçada, tá me comparando, eu me aceito, eu me amo assim como eu sou. E a gente consegue se ajustando nisso, tá? Então, o falso magro, ele, quando ele tem um pouquinho de estético, o estético é o perfil que é assim pra ganhar massa magra. É facinho pra ele ganhar massa magra. Não é tanto o estético como o perfil pesado. Ele ganha massa magra com muita facilidade. Mas o que é que acontece? É como, não sei se já aconteceu com você. Você já sentiu que dentro de você tem mais de uma pessoa, como se assim, acho que principalmente com as mulheres, porque a gente pensa muito, né? Nossa, tem hora que eu acho que eu sou doida, porque parece que uma hora eu pareço de um jeito, outra hora eu pareço ser de outro. Isso acontece porque de acordo com os estímulos... Ai, meu olho tá coçando. De acordo com os estímulos que a gente vai recebendo do ambiente, a gente vai precisando usar personas diferentes e a gente vai batendo em feridas emocionais e memórias diferentes, tá? Então isso é super normal. Então, esse conflito que pode acontecer, por exemplo, entre o estético e o falso magro, sabe o que pode fazer no treino? Lesão. Não sei se quem é personal já viu isso, mas às vezes a pessoa chega lá toda empolgada pra ir treinar, se lesiona. Por quê? Porque uma parte do inconsciente dela quer ganhar massa magra. A outra parte, não. A outra parte quer continuar ali, ó, quietinha, pequenininha, escondida, deprimida. Existem muitos ganhos secundários que impedem as pessoas de avançarem para a vida, de viverem, de irem realizar os seus sonhos. Gente, uma pessoa com massa magra é uma pessoa com vida. É uma pessoa que vai, que executa, que faz. Se a pessoa não está emocionalmente e mentalmente preparada para isso, ela vai sabotar. E muitas vezes essa sabotagem é tão inconsciente que o corpo se machuca, que o corpo se lesiona. Tá? E aí eu não vou entrar nesse assunto, mas tem, pra quem estuda a linguagem do corpo, né? Principalmente a Cristina Cairo, maravilhosa, que ensina isso muito bem. De acordo também com o local da lesão e com a região da lesão, pode significar crenças mais profundas que a pessoa tem ali, tá? Então, o primeiro perfil que vai ter essa dificuldade em ganhar massa magra, que é o principal quanto a isso, é o perfil do falso magro, e são pessoas realmente mais magras. Essas pessoas dificilmente vão pra academia, porque elas estão envolvidas com atividades mentais, porque elas funcionam desse jeito, mas pode ser que elas vão. E quando elas vão pra academia,
é preciso ter esse trabalho mental, esse trabalho interno, para elas entenderem que elas podem ganhar massa magra. E aí, durante o treino, tá? Ó, deixa eu até trazer pra vocês. Tem um bônus, eu não sei se quem é da UNEC já viu esse conteúdo, tá? Que é um método de treino, que ele fica lá na UNEC, só como a gente fica estudando outras coisas, nem sempre vocês olham pra isso. Que se chama MTQ, Mindful Training Quântico, né? Que é um método que eu desenvolvi. Pra quê? Para que durante o treino, a pessoa esteja pensando em treinar, esteja focado na musculatura. Aí pensa assim, o falso magro, ele é tão mental, tão mental, tão mental, que ele tá no treino, o corpo dele tá no treino, mas a mente dele tá em outro canto. Isso vai dificultar de ganhar massa magra. Só disso ele já vai dificultar de ganhar massa magra. Então ele precisa estar presente no treino. Presente, corpo, mente e energia. O que é estar corpo, mente e energia no treino? O que é estar presente no treino? É eu estar pensando que eu quero treinar, eu estar sentindo energia positiva em relação ao treino. Caramba, pelo menos coragem, né? Não, eu vim aqui porque eu tô com coragem. Nem sempre a pessoa vai estar na alegria, né? Mas pelo menos na coragem a pessoa vai estar. Como assim, Lari, coragem? São as frequências vibracionais que a gente vai falar sobre elas na imersão. Acho que eu tenho uma imagenzinha aqui fácil que eu mostrei ontem. Nessas frequências aqui. Pra treinar bem, uma coisa pra vocês aprenderem, tá? Nunca falem e nem deixem os seus clientes falarem. Vou pra academia na força do ódio. Não se sustenta. A pessoa pode até ir, porque ó, a raiva, tá vendo aqui? Raiva e ódio, ela já impulsiona a pessoa pra agir. Ela é mais forte do que o desejo, porque ela gera movimento. A pessoa que tá na raiva, que tá na força do ódio, ela se movimenta, ela vai lá e faz alguma coisa. Mas ela não sustenta, porque quando a raiva passa, o ódio passa, a pessoa passou ali. Então, como é que a gente estimula os clientes a irem pra academia? Eu vou na coragem. Para de ir na força do ódio e começa a pedir ou agradecer, né? Que é uma técnica que a gente transmuta o que tá sentindo. Já começa a agradecer, entrar na gratidão pela coragem. Ter coragem pra ir. Aí na coragem e na presença, essas pessoas conseguem ganhar mais massa magra, tá? Então tem que ter muito cuidado. Inclusive, tem um livro, eu acho que essa informação tá no livro Você é o Placebo, do Joe Dispenza, que ele fez um teste, né? Lá com pessoas que treinavam pensando na musculatura e com pessoas... Era mais ou menos assim, eu não lembro de cabeça esse teste, tá? Mas tá lá. Eram grupos de pessoas. Um grupo, ele treinava... ele só treinava normal. Um outro grupo só pensava que estava treinando. E o outro grupo pensava e treinava. O grupo que pensava e treinava... Opa, entrou uma ligação aqui. Me falem se estão conseguindo me ouvir. Tá todo mundo me ouvindo? O grupo que pensava que estava treinando e treinava teve um ganho maior em relação ao grupo que só treinou. E se eu não estou enganada, o grupo que só pensou também teve ganhos. Então, é muito, muito forte isso de quem tem dificuldade de ganhar massa magra durante o treino. Precisa trabalhar muito esse estado de presença. Porque se a pessoa fica no mental... Pensa assim, pro músculo contrair, gente, aqui a gente tá falando da energia física, né? Geração aqui de metabólitos mesmo. Pro músculo contrair, eu preciso querer que a musculatura contraia. Eu preciso estar focando ali. Ah, Lari, mas se eu não focar, se eu pensar em outra coisa, não vai crescer? Claro que vai. Claro que vai, principalmente se a pessoa já tem a crença de que ela pode ganhar massa magra. Ela vai estar ouvindo música, vai estar pensando em várias outras coisas, mas o inconsciente daquela pessoa que já tem a crença que pode ganhar massa magra, que ela já tem a musculatura mais estimulada, ela não precisa ficar pensando nisso. Mas quem tem dificuldade de ganhar massa magra precisa estar cada vez mais presente ali no treino. Sai um pouquinho da cabeça, tá? E aí o outro perfil que tem dificuldade de ganhar massa magra é o perfil compulsivo emocional. E esse perfil compulsivo emocional, a gente vai ver que são pessoas muito dependentes emocionais. Então é como se o inconsciente dessa pessoa fizesse assim: se eu ganho massa magra, eu não preciso depender mais de ninguém. As pessoas me sustentam. Pensem nisso, massa magra é eu me sustentar pra vida. Eu me sustento, eu cuido de mim. E aí o compulsivo emocional, que é aquela pessoa que tanto engorda, como também engorda um pouquinho menos, mas tem muita flacidez. Aí já tem esse compulsivo emocional da falta, que é o que come muito e não engorda, tá? A pessoa que tem muita flacidez, que tem uma dificuldade de ganhar massa magra,
Por quê? Porque ela não consegue se sustentar emocionalmente falando. Ela não consegue. Ela tem ainda um vínculo materno muito forte. Ela ainda tem, de forma inconsciente ou de forma consciente, uma ligação. É como se o cordão umbilical não tivesse sido interrompido. E ela procura mãe em tudo que é canto. Então, o inconsciente dessa pessoa acredita que se ela ganhar massa magra, ela pode ir pra vida. Mas ela não tá preparada para isso. Ela não tá preparada para ir, para seguir, para ir lá e para fazer. Claro, gente, que tem contextos e contextos, tá? Ai, nossa, Lara, então as pessoas que são compulsivas emocionais, elas pra tudo depende de todo mundo. Não. Vai pra tudo que ela sente abandono, pra tudo que ela se sente sozinha, ela depende de outras pessoas. E é bem comum a gente ver compulsivo emocional indo pra academia junto com outra pessoa, aí o compulsivo emocional se motiva. Ou então a gente vê muito compulsivo emocional dentro das salas de aeróbica. Vê muito, porque sem perceber, eles estão ali no grupo, estão perto de outras pessoas, tá? Então, esse outro perfil também, ele vai ter essa dificuldade de ganhar massa magra, porque tanto aí existe toda a parte fisiológica também, né, mecanismo de respiração, mas do ponto de vista emocional e mental, eles têm esse medo devido à causa. Qual é a causa raiz principal do compulsivo emocional? Questões relacionadas a abandono. Mas essa causa raiz, ela vai gerando outras derivações, que é a dependência emocional. Então essas pessoas, elas vão ter essa dificuldade em ganhar massa magra, porque elas não têm essa sustentação ali interna para a vida, tá? Vão ser pessoas mais dependentes. E aí, né, o que é que a gente faz? A gente faz esse trabalho, aí, por exemplo, né, o personal, ele faz esse trabalho mental, comportamental também com o cliente, vai adaptando, né, o treino conforme o perfil da pessoa. A gente vai falar muito sobre isso na imersão, tá? Tem uma parte, se eu não me engano, sábado à tarde, a gente vai falar muito sobre os perfis de emagrecimento. E, nossa, Lari, mas eu não sou personal. Enquanto outra profissão, seja nutri, aí adapta a alimentação também para as necessidades emocionais e fisiológicas de cada perfil, né? Ou seja, o próprio terapeuta dá sim para fazer técnicas, né? Por exemplo, a técnica magra, maravilhosa, né? Dá para fazer técnicas de reprogramação de tudo isso. Porque aqui o meu objetivo é vocês entenderem que por trás dessas dificuldades associadas ao emagrecimento, existem emoções, existem crenças que limitam. E se o teu cliente, o teu paciente, o teu aluno, ele vai tentar ir contra essas crenças, né? Como é que a gente vai tentar isso? Aí quando a pessoa quer uma coisa, ela não consegue. Por que ela não tá conseguindo? Porque o inconsciente dela é muito mais forte. O que tá ali no inconsciente é muito maior. O ganho secundário é muito maior de permanecer onde ela está. Essa pessoa vai ter que se superar. Só que, normalmente, como é que as pessoas tentam se superar? Na força de vontade, na força do ódio. E aí não consegue, não sustenta. Por quê? Porque o inconsciente ele sempre vai ser muito mais forte. Ah, mas fulana... Gente, sempre vai ter um caso. Sempre vocês vão encontrar um caso que vocês nunca investigaram de forma profunda do porquê a pessoa saiu de uma situação e, nossa, perdeu não sei quantos quilos. E agora tá com aquele corpo assim. Aconteceu alguma coisa. Pode ter certeza que aconteceu alguma coisa que gerou essa motivação. Por quê? Porque senão a pessoa não teria essa energia, essa força pra ir, tá? Então, recapitulando um pouquinho aqui o nosso encontro de hoje sobre a dificuldade de ganhar massa magra e a causa raiz emocional por trás disso, o que é importante vocês entenderem. Os dois principais perfis que vão ter muita dificuldade de ganhar massa magra assim no corpo todo são o falso magro e o compulsivo emocional. Eu falei de um terceiro perfil que vai ser mais ou menos, né? Que é o perfil do alto risco. Aqui a gente não vai entrar tanto no perfil do alto risco, porque é um perfil que ele se camufla muito e se mistura muito com os outros 4. Mas o alto risco ele vai ganhar massa magra muito mais em cima. Ele vai ter dificuldade de ganhar massa magra na perna e vai ter muito mais massa magra em cima. Ou massa magra ou gordura, tá? Só que a gente aqui tá falando de massa magra. Vai ganhar muito mais massa magra em cima porque o inconsciente dele acredita que ele precisa ser grande do ponto de vista de ocupar espaço para exercer poder, para exercer controle, tá? Então essa facilidade de ganhar mais massa magra em cima do que embaixo vem muito dessa necessidade de controle que o alto risco tem. Certo? Mas olhando para esses dois, que são os mais desafiadores, que é o compulsivo emocional e o falso magro, o compulsivo emocional também, tem um ponto aqui que eu não tinha comentado, que ele tem muita dificuldade de sentir desconforto, porque ele é uma criancinha
do ponto de vista emocional. E o treino, muitas vezes, gera aquele desconforto, aquele queimosinho, né? Compulsivo emocional, para lidar com isso, é bastante desafiador. A não ser que ele tenha um ambiente de acolhimento, que ele tenha outras coisas ali que façam que ele consiga passar dessa fase aí, supere essa dor muscular, que é muito desconfortável para quem tem um perfil compulsivo emocional. Então, o falso magro, né? Pessoas que têm esse perfil do falso magro, que tem essa questão com a rejeição, que tem essa questão inconsciente de não querer viver, porque é como se essa pessoa quisesse continuar ali no útero da mãe. E são pessoas muito mentais, são pessoas que não têm tanta energia para estimular a musculatura, vai ter dificuldade em ganhar massa magra. E também as pessoas que têm um perfil compulsivo emocional também vão ter dificuldade em ganhar massa magra, porque são pessoas que têm essa questão da dependência. E quanto mais massa magra a gente tem, mais vida, mais estímulo, mais a gente vai e faz e a gente se sustenta, né? Então, quando a gente faz um trabalho com emagrecimento comportamental, quando você tem um programa de emagrecimento comportamental, seja para associar com a parte nutricional, seja para associar com a parte de exercício, seja para trabalhar de forma específica com programas de mentoria, né? Tem gente, até me perguntaram assim hoje: nossa, Lari, para quem as imersões? Para quem são os treinamentos? Eu não gosto de formar robôs. Eu não gosto de pegar e falar assim, ó, todo mundo vai atender desse jeito, vai ser assim. Claro que existe uma metodologia, que existem princípios, que existem passo a passos, que existem ferramentas que os alunos aplicam dentro dessa forma. Mas dentro da imersão, você vai entender todos esses princípios para você formar e montar o teu programa com base no que você já faz ou na forma que você quer se posicionar. Por quê? Porque não é o objetivo todo mundo ser tudo igual e atuar tudo da mesma forma com as mesmas pessoas. Então, a gente tem muitas possibilidades dentro do emagrecimento comportamental para todos os profissionais. Então, se você é personal, você vai associar o treino com essa parte do emagrecimento comportamental. Se você é nutri, você vai associar o treino com a parte do emagrecimento comportamental. Se você, por exemplo, já é terapeuta e aí eu quero ser uma terapeuta que é especialista em emagrecimento comportamental. Eu quero ser uma psicóloga que consegue olhar ali com outras ferramentas, com outras questões, esse olhar de entender o que é que esse corpo tá querendo me dizer, né? Porque essa pessoa tá com essa proteção emocional. E também, né, quando a gente fala da proteção emocional do excesso de gordura, a gente tá falando dos 4 principais perfis: compulsivo, alto risco, pesado e estético. Já o falso magro, que eu falei pra vocês que ele não ganha gordura, não tem essa questão do excesso de gordura, isso também é uma proteção. Aquele corpo mais magro, mais longilíneo, sem massa magra, né? Baixíssima massa magra e baixíssima gordura, é um corpo também que se protege, que se defende, que fala assim, opa, ninguém chega perto de mim, ninguém toca em mim, não gosto de grudo, não gosto de agarrado, não, sai. Ai, Lari, mas eu conheço um falso magro, meu marido, não sei o que, ele gosta de abraço. Gente, tem uma variedade de coisas que a gente observa quando a gente analisa os perfis, são exceções, tá? E a pessoa até pode gostar de um contato, de um toque ali, se não bate na ferida emocional dela. Então é muito importante que vocês entendam isso, tá? O comportamento automático, a defesa, tanto o comportamento que vem como mecanismo de defesa, como o corpo também que assume um ganho de gordura, que se machuca, que fica doente de alguma forma, é quando o ambiente externo bate em questões ali que esse ambiente interno vai ter essa necessidade de se defender para sobreviver. E a gente tem, né, enquanto aqui objetivo, gerar consciência, alinhar PSA, pensamentos, sentimentos e ações, e olhar de forma profunda para entender o que está acontecendo ali por trás do ser humano que tem um objetivo. Normalmente os profissionais só olham para o objetivo. Ah, quer ganhar massa magra? Então toma aqui, ó. Vai lá, treino, dieta, vai lá, faz. Mas por que não está conseguindo? A gente responde essas questões do porquê não está conseguindo. Seja ganhar massa magra, seja perder gordura, seja ter uma alimentação mais saudável, seja cuidar de si mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Me conta aqui, fez sentido pra vocês? E pra você que ainda não tá inscrito no Expert Emagrecimento Comportamental, pelo amor de Deus, o que é que você tá fazendo de fora? Pelo amor de Deus, se inscreve, já tá chegando aí, faltam poucos dias, né? Essa semana eu tô organizando tudo pra vocês estarem aí com a gente nessa imersão. Vai ser muito incrível, muito especial. Pra quem já tá dentro da imersão, já tem conteúdos maravilhosos disponíveis pra vocês na plataforma. Se precisarem de qualquer ajuda, de qualquer coisa, manda mensagem aqui no direct pra gente, deixa o teu WhatsApp, o nosso suporte vai estar ali, né? A gente tá um pouquinho sobrecarregado de suporte essa semana, mas o nosso suporte vai estar sempre ali à disposição para ajudar vocês, tá bom?
Beijo grande e amanhã ainda temos mais 2 encontros aqui, ó. Vamos ver qual é o tema do nosso encontro amanhã. Deixa eu abrir aqui. Amanhã, opa, a gente fala... Pessoal que tem pouca foto na galeria, né? Amanhã... Ai, gente, eu amo falar sobre isso. Amanhã a gente vai falar da causa raiz do efeito sanfona. E na sexta-feira a gente vai falar da causa raiz da indisciplina, tá? A nossa imersão já acontece esse final de semana, tá? E a última edição desse ano. Não vamos ter mais edições esse ano. Nossa, Lara, eu não vou conseguir estar ao vivo. Adquire a gravação. Tem 2 opções para vocês adquirirem a gravação por uma condição super especial. E adquire logo. Sabe por que eu tô falando pra vocês adquirirem logo? Vocês depois vão me ver vendendo a imersão em formato de curso por um valor maior. Vocês vão querer comprar e não vão, e vão ficar falando, né? Ai, nossa, ficou mais caro. Vai ficar mais caro. E quando eu falo vai ficar mais caro, vai mesmo, tá? Então, você tem a opção de adquirir um ingresso. A imersão é como se você estivesse indo no cinema assistir um filme. Então, o valor dos ingressos são bem acessíveis. Ah, mas eu quero a imersão pra mim. Eu quero assistir, eu quero rever quantas vezes forem. Aí você entra lá no nosso site, tá no link da bio, digita Expert aqui embaixo. Vai chegar nos comentários, vai chegar lá no teu direct pra você. Dá uma lida na página, tem todas as informações lá, tá? Aí você clicando em fazer a minha inscrição, vai abrir lá a página, o checkout lá da Hotmart. E aí tem 2 opções de vocês adquirirem a gravação também. Agora faz isso hoje, sabe por quê? Porque amanhã vai estar mais caro, o lote vai virar. Hoje, de meia-noite, a gente vira o lote e aí entramos no último lote até o dia da nossa imersão, tá? E pode ser que se na metade do dia já encerrarem a quantidade de vagas desse lote, aí no meio do dia mesmo o lote acaba encerrando, tá bom? Ó, beijo pra vocês, vejo vocês na imersão e vejo vocês também amanhã pra gente falar de efeito sanfona e sexta-feira pra gente falar de indisciplina.